Vamos falar sobre essa coletiva, né? Quero agradecer ao cabo de PE. De Gustavo Vieira acabou de ser... E o perfil de Marcos. Acabou de ser concluída dentro daquilo que a gente imaginava. Bom, deixa eu opinar a respeito dessa coletiva. Acho que assim, se a gente veio a essa coletiva, se vocês acompanharam essa coletiva para poder buscar respostas, buscar novidades, buscar algo que for dar confiança pro restante da temporada, esquece. Foi uma coletiva que, deste ponto de vista, bastante decepcionante. Foi uma coletiva que muitas vezes faltou ser mais direto, faltou ser mais concreto com relação às informações, faltou responder algumas coisas de fato. Foi muito sabonete, foi muito disse-me-disse, foi muito eu acho, foi muito foi muito... Mas faltou justamente aquilo que a torcida espera. E assim, não sou mais da ideia, e assim, a pergunta que o Léo fez com relação ao 8-0, pra mim a justificativa dele não casa com a realidade, né? Porque, tipo, não é porque o presidente falou que o diretor de futebol deixa ele falar, pô. Sabe, não casa muito. E a minha pergunta com relação à vinda de Camutanga e Dudu, cara, se os jogadores estavam no planejamento de vir, se esperou tomar goleada para se tomar atitude de trazer os jogadores, porra, é um planejamento com base no resultado, não é um planejamento com base naquilo que é feito. Jogadores vinham sendo acompanhados e não chegou na hora e vieram depois. Cara, assim, foi uma coletiva que se buscava mais justificativas, que se buscava mais respostas, e no final das contas a gente não viu nada. No final das contas, a gente percebeu um diretor de futebol que conhece pouco do mercado, um diretor de futebol que se perde dentro da justificativa, um diretor de futebol que fala muito e explica pouco. Então, assim, foi uma coletiva bastante decepcionante, uma coletiva que pouco explicou e muito falou. Enfim, lá atrás, nas outras coletivas, eu estava falando que precisava que o Gustavo Vieira falasse mais, tivesse mais colocado a responder. E assim, eu me arrependo de ter pedido, porque a oportunidade que ele teve de falar, pouco falou, né? Ele falou a respeito de extremo, a respeito de jogadores, e assim, falar que o elenco, que a janela foi boa, falar que o elenco não tem carência, é brincar com a cabeça do torcedor, né? É brincar com a inteligência do torcedor. Porque o time do Vitória tá longe, e muito longe, de ser um elenco que o Vitória realmente consegue competir, né? Infelizmente, o Vitória realmente faltam peças nesse elenco do Vitória, e na cabeça de Gustavo Vieira o elenco tá todo correto. O elenco tá todo certo. O Vitória realmente tem um elenco para competir na Série A, e mostra que mesmo com os jogadores retorno do DM, e assim, ele considera esses jogadores como verdadeiros reforços, mostra que realmente faltou habilidade, né? Para poder se contratar, para poder se montar um novo time. Assim, muita justificativa aqui de Gustavo foram justificativas que, assim, pô, não casa muito, né? Não é aquilo que a gente vê. Vitória contratou no dia 8 de agosto. O Vitória contratou dia 8 de agosto o Ramon. Trouxe de volta a Camutanga e Dudu no dia 31. De 8 a 31, o elenco foi avaliado como positivo, e depois se trouxe Camutanga e Dudu. Tipo, muita coisa. Essa coletiva foi uma coletiva das mais decepcionantes que eu já vi aqui no Barradão. Falou pouco, explicou muito pouco, disse muito pouco, e assim, enfim,
Não foi uma boa coletiva. Acho que eu concordo muito com o que vocês falaram aí no chat. Estava acompanhando o chat. Gustavo Vieira mostra que assim falta a ele talvez traquejo de uma Série A, traquejo de viver num grande clube. Parece que é um cara que não entendeu bem a realidade do Vitória, não entendeu bem aquilo que o Vitória está passando. Né? Parece que Vitória não foi no seu limite, ou o limite do Vitória cabeu muito pouco. Vitória termina a janela e assim, não acredito, se Vitória não contratou, a última contratação do Vitória foi no dia 8 de agosto, se Vitória não contratou até agora, não vai contratar até o dia 12, né? Mesmo a janela estando aberta, mesmo ele falando que vai contratar, mesmo ele falando que pode contratar na verdade, não vai contratar, né? Não vai trazer contratações, não vai contratar, enfim. O time do Vitória é esse que vai pro restante do Campeonato Brasileiro, um time deficitário, um elenco deficitário. E assim, durante a coletiva ele falou que o Vitória tem hoje 3 opções de ponta de cada lado. Fabri tem a opção de ponta de peças que sabe que não vai dar resultado. Pelo lado direito você tem Eric, Lucas Braga e Fabri. Hoje basicamente você tem Eric na ponta direita. Na ponta esquerda você tem Oswaldo, Felipe Cardoso e Canta Lapena. Canta Lapena foi utilizado apenas em um jogo como ponta, que foi diante do Flamengo. Então, assim, realmente faltam peças a esse elenco do Vitória e parece que o Gustavo Vieira vive no mundo da fantasia, né? Vive no mundo do fantástico mundo de Gustavo. Porque, assim, tem muita coisa que não bate muito com a realidade, né? Com aquilo que a gente vinha falando, com aquilo que a gente vinha trabalhando diante do que a gente vê hoje, na verdade, no Vitória, né? É lamentável, triste, uma coletiva que não tem muito o que se apegar, né? No final, o Anderson perguntou a respeito do que o torcedor vai confiar no Gustavo Vieira e ele respondeu que tem que confiar na instituição. Sabe, falta confiança realmente naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo trabalhado, falta confiança realmente no trabalho feito. Parece que o mundo que ele vive é um mundo diferente daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente realmente está vendo em campo. Né? E isso realmente não foi uma coletiva, assim, como já falei lá atrás, foi uma coletiva decepcionante, que se buscava-se mais respostas e se tem pouquíssimas respostas, na verdade. Ele foi perguntar sobre o Lucas Braga, ele disse que o Lucas Braga se mantém, mas diante de um cenário que a torcida não gosta, não quer, o jogador não desempenha bem. Ele falou que o elenco tem muita competitividade, mas uma competitividade sem qualidade, né? É uma competitividade de jogadores que você nitidamente vê que você não consegue montar hoje um time titular do Vitória. Então, que realidade é essa que Gustavo Vieira vive? Bom, eu acho que é isso aí.